Vamos estudar a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós já estamos estudando as necessidades satisfeitas e as necessidades frustradas. Eva tinha uma necessidade de conhecimento e essa necessidade foi frustrada por Satanás e pelo pecado dela em comer daquele fruto. Aí a mente dela ficou meio bagunçada. Os olhos dela se abriram, mas se abriram de uma maneira errada, para enxergar problemas onde não havia problemas. Não havia problema eles estarem nus, mas ela enxergou isso porque foi uma visão distorcida concedida por Satanás. E aonde ela deveria ver problema, ela não estava vendo, que era comer do fruto proibido. Aquela era a desobediência, não estar nu ou nua, que seria o problema. E ela comeu, ela deu para o marido também daquele fruto, e portanto o pecado ficou institucionalizado no mundo todo. Não por Eva, mas por Adão, porque o Adão era o representante da raça humana. E Adão, portanto, ele coloca numa bandeja o domínio sobre toda a terra e entrega essa bandeja para Satanás. E Satanás agora tem o domínio sobre toda a terra. É verdade quando você diz que Deus é o Deus de toda a terra, mas é verdade também quando se diz que o diabo é o Deus desta terra. Ele é o Deus desse século, é o Deus desse mundo. A mente das pessoas não está voltada para Deus, a mente das pessoas está acessível a Satanás. Elas pensam igualzinho Satanás pensa. Esse mundo todo pensa igualzinho o pai deles, que é o diabo. Eles são mentirosos, eles são assassinos, eles são rebeldes, eles são independentes de Deus e eles são imorais. Tudo que Satanás queria era dominar a mente das pessoas, e ele domina a mente das pessoas. Ele não domina mais as nossas mentes, porque nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, por sua bendita graça, nos alcançou através de Jesus Cristo. Mas se nós facilitarmos, se nós esquecermos da nossa posição em Cristo Jesus, esquecermos que morremos com Cristo, então nós podemos também cair, tender para o lado de Satanás e fazer a vontade de Satanás. No versículo 8 nós lemos, em Gênesis 3, 8. Alguém pode ler, por favor? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eles tiveram medo, e é assim que o pecado faz com as pessoas. As pessoas se escondem, as pessoas têm medo, as pessoas dão desculpas, e as pessoas colocam a culpa nos outros. É assim que o pecado age. É o modus operandi do pecado, é o jeitinho do pecado. Não importa em qual local, com qual pessoa, sempre é assim que o pecado age na vida do pecador. Então eles necessitam aqui do perdão de Deus, e esse perdão não é frustrado, esse perdão eles obtêm através da graça do Senhor. Não existe perdão sem derramamento de sangue. Nunca existiu e nunca vai existir. Para que haja remissão, para que haja perdão dos pecados, o inocente precisa morrer no lugar do pecador. Mas não é qualquer inocente. Tem que ser o
Cordeiro de Deus. Mas até que viesse o Cordeiro de Deus prometido na palavra do Senhor, o Cordeiro que ia tirar o pecado de todo mundo, eles têm que colocar substitutos desse Cordeiro, ou animaizinhos que lembrassem, ou que apontassem, melhor dizendo, para esse Cordeiro. Então eles, pela vontade de Deus, pela ordenança de Deus, eles sacrificavam cordeirinhos. Às vezes eles sacrificavam cabra, às vezes eles sacrificavam boi, depende aí a condição financeira de cada pessoa. Às vezes matavam um pombinho, ou rolinhas, era assim. E mesmo quando a pessoa não tinha nada para oferecer, ela poderia oferecer um pouquinho de farinha de trigo. Aí pegava carona em algum sacrifício de sangue. E essa pessoa então estava assumindo a sua culpa diante de Deus. Isso aí tudo vocês encontram no livro de Levítico, principalmente no capítulo 5. Mas vamos continuar o nosso texto no versículo 9, alguém pode ler? Mas chamou o Senhor Deus ao homem e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E Deus está perguntando até hoje para o pecador: onde você está? Deus sabe onde mora cada um, onde vive cada um, mas Ele faz essa pergunta que é para provocar no pecador um quebrantamento. Ele pode ir de cabeça baixa diante do Senhor e dizer: aqui estou. Sabe a criança quando faz algo errado? A gente fala: vem cá, ela vem com a cabeça baixa, porque ela fez algo errado. É assim que eles deveriam chegar diante de Deus. Será que eles chegaram assim? Me parece que não. Me parece que eles chegaram donos da situação. E assim é o pecador. Ele está errado, mas ele quer ser o dono da situação. Ele não quer colocar o nome certinho no pecado. Ele quer dar uma disfarçada. De preferência, colocar a culpa no outro. É assim que todo pecador, inclusive você e eu, agimos, num primeiro momento. Mas tem aqueles que já estão tão ligados à palavra de Deus e tão obedientes à palavra de Deus, que imediatamente quando eles são tocados pelo Espírito Santo de que eles pecaram, eles não colocam culpa em ninguém. Eles falam: eu pequei contra Deus. E ao confessarem seus pecados humildemente, eles são imediatamente perdoados. Mas não foi assim que aconteceu com Adão, nem com Eva. Dudinha, pode ler o versículo 10. Respondei-lhe o homem: ouviu a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondido. Adão, por causa do seu pecado, ele teve medo. Mas ele não achou que ele teve medo e ele se escondeu por causa do pecado. Mas ele disse que ele se escondeu porque ele estava o quê? Então ele está colocando a culpa em quem? Em Deus. Porque Deus, se quisesse, faria uma cobertura de pelos neles, ou se Deus quisesse, Ele já faria uma vestimenta apropriada para eles, o que nós achamos hoje apropriado. Mas Deus não achou nada disso, estava tudo bem. Gênesis 2, 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, morrendo de vergonha um do outro. Assim que está escrito? Não. E não se envergonhavam, porque não tinha nada de errado. Então, quando ele diz: ouvi a tua voz, primeira coisa, o pecador está ouvindo a voz de Deus de alguma maneira. Tive medo, segunda coisa, e me escondi, terceira atitude dele. Mas aí ele dá uma explicação. Por quê que ele teve medo e se escondeu? É porque ele estava nu.
Então ele está colocando a culpa em Deus. Essa não é a resposta certa. Adão, onde estás? Ele deveria dizer: eu me escondi, tive medo, ouvi a tua voz, tive medo, me escondi, porque eu comi o fruto proibido. Essa é a resposta. Você não pode colocar outro nome nas suas ações. Você não pode falar que você se enganou quando você mentiu. Você tem que dizer para Deus: eu menti. Agora, se você se enganou é outra coisa. Mas se você sabe que você mentiu, você tem que falar para Deus: eu menti. Nós até diminuímos a questão do perdão. Muitos falam: me desculpe. Desculpar quer dizer: eu não tive culpa. Quando você esbarra em alguma coisa, a coisa cai, você não teve culpa, foi um acidente. Me desculpe. Mas perdão não. Eu errei, eu peço perdão. Agora tem gente que pede perdão para qualquer coisa, né? Esbarrou no perdão. Não usa perdão assim. Perdão é uma palavra muito séria para usar de qualquer maneira. Na hora que é para usar perdão, usa desculpa. Não, usa a palavra certa. Eu menti, eu te enganei, eu fofoquei, eu te prejudiquei, me perdoe. Então Adão, ele não fez isso. E a partir daí, todos os pecadores estão fazendo a mesma coisa que Adão. Versículo 11, alguém pode ler? Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? As perguntas de Deus matam qualquer pecador, né? Porque Deus já sabe de todas as coisas. No entanto, Ele pergunta, porque Ele está provocando no pecador um outro tipo de reação. A primeira pergunta que Ele fez provocou em Adão uma resposta, mas a resposta foi errada. Vamos ver se nessa outra pergunta que Ele provoca sai alguma coisa certa e correta? De um coração contrito, arrependido? Então Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Alguma coisa aí saiu errado, porque Deus fez Adão e Eva nus e não tinha problema nenhum. Você comeu da árvore que não era para comer? Aí essa sim deveria ser a resposta. Eu comi da árvore, eu pequei por causa disso. Versículo 12. Alguém pode ler? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Tá, ele não mentiu, mas ele está dando uma resposta evasiva. O que é evasão? Fuga. Fuga. É fuga. É uma resposta evasiva. Eu estou perguntando uma coisa para você está falando outra coisa. Eu perguntei se você comeu da árvore, ou seja, daquele fruto, né? Aí ele disse: a mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu e eu comi. Então, novamente, está dando uma resposta que o pecador é acostumado a dar. Colocar a culpa no outro. Ele colocou a culpa em Deus quando ele disse que estava com medo porque estava nu. Isso é botar a culpa em Deus. Ele está colocando de novo a culpa em Deus. Porque ele fala: a mulher que me deste. Quem que deu a mulher para Adão? Foi Deus. Então me deu uma esposa com defeito. Ele está colocando a culpa em Deus. Em segundo lugar, ele está colocando a culpa na mulher. Então ele está colocando a culpa na criação de Deus. Doutor, Pois não. mas isso aí já é uma consequência do pecado, ele ter comido, ele jogar a culpa em Deus? Sim, claro. Essa já é a consequência. É muito difícil você precisar quando foi o pecado. Quando foi exatamente? Tem um processo. Esse processo começa lá na pergunta de Satanás, que está no versículo 1, do capítulo 3. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Que Deus não disse isso.
Então ali já começou o processo de pecado. A partir dessa pergunta, você aceita se quiser. E aí no caso, Eva, é verdade que ela foi enganada, ela foi entrando nesse jogo de Satanás. Então foi um processo, até ele comer do fruto. Comendo do fruto, evidentemente, é aí que está o cerne do pecado. E a partir dessa desobediência começam as desculpas, a colocar a culpa em outra pessoa. No caso aqui, colocar a culpa em Deus, colocar a culpa na mulher, colocar a culpa no estado de criação dele, que era nudez. É exato, é isso mesmo, né? Consequência do pecado. Versículo, agora é o 13, né? Alguém pode ler? Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Vocês notaram que Deus não contradisse Adão? Porque Adão falou uma coisa e Deus poderia se defender agora, né? Deus poderia dizer: Adão, fala a verdade. Mas Deus não fez isso. É como se Deus estivesse falando: depois eu falo com você. Deixa eu falar agora com a Eva. Então, para Adão, estava em suspense, ou seja, a consequência do pecado dele estava aguardando um julgamento. É como se Deus estivesse falando: senta aí, espera, depois eu trato o seu pecado. E aí Deus passa a falar com a mulher. E ao perguntar para a mulher: que é isso que você fez? Então aí ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Então ela também não mentiu, mas ela está, assim como Adão, fugindo da responsabilidade própria. É verdade, eu comi. Porque no final das contas foi isso que aconteceu. Ela comeu e ela deu para o marido. Mas ela quis dar uma ênfase. Então, a questão são as ênfases. Você pode falar uma verdade, mas dar tanta ênfase numa parte da sentença, daquilo que você está falando, que aquilo passa a ser mais importante. O Davi poderia falar: olha, a Betseba estava tomando banho ali, e aquilo foi uma tentação para mim. Ele poderia falar isso, mas ele não falou. Davi foi um homem que demorou para reconhecer. Me parece que ele demorou pelo menos aí uns 9 meses ou 10 meses para reconhecer. Mas quando foi apontado o pecado dele, aí ele ficou desarmado. Ele disse: eu pequei. Então é assim que deve ser a nossa vida. Se você vai jogando desculpas em cima do seu pecado, você só vai complicando as coisas. E no versículo 14 agora, Deus não pergunta para a serpente. Você vai notar que não tem uma pergunta para a serpente. Sabe por quê, né? Porque essa serpente já está julgada. Deus não tem mais conversa com ela. Inclusive, a palavra de Deus vai nos dizer que ela está sentenciada à destruição eterna. Versículo 14. Alguém pode ler? Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isto, maldito você, entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se nascerá sobre o seu próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Então Deus não esperou, ou Deus não fez uma pergunta para a serpente: por que você fez isso? Não precisa fazer esse tipo de pergunta. Você não precisa perguntar ou ficar inconformado: por que Satanás é assim? Não precisa, ele é assim e sempre vai ser assim. Nunca vai vir nada de bom de Satanás. Nunca.
Vai vir um engano que parece ser coisa boa, mas nunca é coisa boa. Nunca vai vir também do mundo uma solução correta para os seus problemas. O que vier do mundo é do maligno também, porque ele domina sobre esse mundo. Então as pessoas que esperam demais nos homens pecadores, pessoas que aguardam algum tipo de justiça, você tem certa medida, mas o que há no mundo é pecado. Tudo que há no mundo, a origem do mundo, não a origem, né? Mas depois do pecado, o mundo ficou contaminado, porque o dominador do mundo já não é o homem santo diante de Deus, mas é o diabo, que é contra Deus. Se você não conhecer os seus 3 inimigos, você sempre ficará vulnerável. Quais são os 3 inimigos? Consciência da carne, né? Os 3 inimigos são esses. O mundo, fique sabendo, você aproveita do mundo algumas coisas, é verdade, mas do mundo vem a sua queda. O mundo, Satanás e a sua carne, os seus desejos, o seu coração. No versículo 14, né, que nós acabamos de ler, Deus já não faz perguntas, Ele já dá a sentença para a serpente. A serpente aqui é o animal mesmo, tá bom? O animal que foi usado. Aí não adianta você ficar aqui discutindo, o animal era tão inocente, que culpa tinha o animal. Para, não faz essas perguntas, senão você vai estar no mesmo caminho que Adão. Se Deus está amaldiçoando a serpente, é porque ela tem que ser amaldiçoada. Então, a serpente, o bicho, não o outro bicho, né? Não o diabo, mas a serpente mesmo. Porque ela fez isso, ela deixou-se ser usada, não sei se poderia ser diferente, eu não sei. Ela é maldita entre os animais. Tanto os animais domésticos como os selváticos, porque tem gente que também cria cobras, né? Usa como animal doméstico. Então a serpente nos dá a impressão que ela não teria essa anatomia, mas ela tem, a partir da queda. Ela vai rastejar sobre o ventre dela. Talvez fosse como um lagarto, um teiu, né? Com pernas, né? Pode ser. Mas agora ela vai rastejar, vai comer pó todos os dias da sua vida. Interessante que a serpente, ela ficou amaldiçoada e ela também ficou temida, porque quase todos nós temos medo de cobra. A cobra se tornou um animal assim. Mesmo as cobras não venenosas, a gente tem medo, porque a gente não sabe se é venenosa ou não, pelo menos quando a gente vê assim. Versículo 15. Agora ele passa da serpente para a antiga serpente. Ela vai ser conhecida agora. Satanás vai ser conhecido como a antiga serpente. O animal é o animal, tá bom? É a cobra rastejante que conhecemos. Mas no versículo 15, ele já fala agora para Satanás. Alguém pode ver? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus está agora sentenciando para o diabo, para Satanás, essa inimizade entre Satanás e a mulher. Qual mulher? Aí tem muita discussão se é Eva, se é a Maria, né? Maria que gerou aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Entre a tua descendência, ou seja, os descendentes de Satanás. Quem são os descendentes de Satanás? O mundo todo. Nós não somos mais, mas um dia nós fomos. Da descendência do diabo, filhos do diabo. Então, entre a tua descendência, ou seja, descendência de Satanás,
e o seu descendente. Isso é importante saber português agora, né? Teu é a segunda pessoa, Deus falando com o diabo. E seu é a terceira pessoa, falando da descendência da mulher. Ou seja, eu creio que é a descendência de Eva. Eva teria um descendente, e esse descendente seria o destruidor de Satanás. É claro que cada filho que Eva tivesse, ela ia pensar: é esse que vai destruir Satanás. Era a esperança dela. Como também diz a tradição dos judeus, que toda mulher piedosa, ela aguardava ser a mãe daquele que destruiria Satanás, ou seja, o Messias de Israel. Então, este quem? O descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Já estamos adiantando, é Jesus Cristo. O descendente da mulher ferirá a cabeça de Satanás. Aqui colocado como serpente, né? E é ali que mata uma cobra, né? Na cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Satanás ferirá o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, no calcanhar. O que isso significa? A serpente faz algum estrago. Ela fere o calcanhar da pessoa. Mas a pessoa fere a cabeça da serpente, ou seja, destrói a serpente. A destruição que ele tentou fazer em Jesus Cristo foi inútil, porque foi só no calcanhar. Jesus morreu, é verdade, mas ele ressuscitou. Mas quem foi sentenciado na cruz mesmo foi o diabo, Satanás. Esse versículo pode ser muito difícil, mas ao mesmo tempo não é tão complicado. Quando você sabe apenas esse aspecto, Jesus Cristo é o que derrotou Satanás. Só isso. Isso é chamado proto-evangelho, que quer dizer o primeiro evangelho. A primeira vez que o evangelho é pregado na Bíblia não é em João 3,16, é em Gênesis 3,15. Aqui já está todo o evangelho. Jesus Cristo morre, mas ele destrói Satanás. E no versículo 16, alguém pode ler? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui começam, portanto, as maldições. Tivemos a maldição da serpente, o animal. Tivemos a maldição da serpente, Satanás. Aí tem a maldição para a mulher, para Eva e para todas as filhas de Eva, todas as mulheres. O que vai acontecer? As que ficarem grávidas, né, elas terão sofrimentos na gravidez. Bom, não preciso falar muito sobre isso. As mulheres que aqui estão, algumas tiveram uma gravidez mais tranquila, outras com mais dificuldade, assim também como dor no parto. Algumas têm mais dores, outras menos dores, e algumas eu já ouvi falar que não tiveram dor nenhuma, praticamente. Mas esse é o normal da natureza humana, é a mulher ter dor para dar à luz filhos. Mas não fica aí só a maldição. No mal-estar da gestação, na dor do parto, mas fala também que o teu desejo será para o teu marido. O que significa isso? Significa que a mulher não terá autoridade. A mulher já era uma auxiliadora do marido. O marido era a autoridade sobre a esposa. Só que se você tentar visualizar, a autoridade do marido era aqui e a submissão da esposa era aqui. Mas por causa do pecado, ficou assim. O homem é muito autoritário e a mulher muito serviçal. E foi assim durante toda a existência humana.
Ah, mas hoje mudou, pastor. Tá, talvez agora tenha mudado, mas não mudou de modo natural. As mulheres não têm igualdade aos homens. As mulheres se submeteram a mais humilhação do que elas tinham para conseguir agora dizer que elas têm igualdade. Elas continuam humilhadas. E elas continuarão humilhadas. Agora na guerra de sexos aqui, tá bom, irmãos? Simplesmente uma mulher sempre vai ser mais frágil do que o homem, fisicamente. A mulher vai sofrer mais do que o homem em muitos aspectos. Qualquer sociedade, por mais feminista que seja a sociedade, ela vai dar mais preferência aos homens. Em algum momento, em alguma esfera, talvez a mulher se sinta, como eles dizem hoje, empoderada. Mas no final ela vai ver que ela está fracassada mais uma vez. É a vida. É a vida depois do pecado, é assim. E aqui diz também que Ele te governará. Mas Ele já não governaria? Sim. Mas quando diz que Ele te governará, Ele vai te governar para valer. Não com aquele amor, mas Ele vai governar de modo opressor. Por isso, meus irmãos, não é à toa que a maioria dos problemas conjugais tem a ver com a mulher se sentir desprezada pelo marido. É o marido oprimindo a esposa, ou o marido reclamando que a esposa não faz o que ele quer, porque ele acha que ele tem direito. Então nós temos uma verdadeira tragédia na questão marital, nos casamentos. E aí vem a maldição. A maldição para a cobra, para Satanás, para a mulher, agora para o homem. Versículo 17. E a Adão disse: por ter dado ouvido à voz de sua mulher, comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Também que foi só Adão, que sofreu isso. Não. Adão foi o primeiro a sofrer isso, mas todos os homens sofreriam isso. O homem errou em ter atendido a voz da mulher. Eu não sei o que aconteceria, mas eu sei que esse versículo sugere que ele não deveria ter atendido a isso, não receber da mulher aquele fruto. Eu não sei como seria, tá bom? Não adianta a gente tentar prever aquilo que já passou, mas a mulher deu e ele aceitou, e ele comeu daquele fruto que era proibido, e por isso então a maldição se estende da cobra, de Satanás, da mulher e do homem, se estende para a terra toda. Diz que a terra é maldita por causa do pecado. Então veja que o pecado trouxe em toda a natureza, ele trouxe uma desgraça na natureza. Por isso que em Romanos 8 nos diz que a natureza aguarda o quê? Isso, essa redenção do nosso corpo, a revelação dos filhos de Deus, quando o Senhor vai transformar a vida dos salvos e vai transformar essa terra. Então a natureza está aguardando que isso aconteça, para que volte tudo como era. Deus vai restaurar essa natureza, mas até lá a terra é maldita. A terra é uma bênção, né, irmãos? A terra é uma bênção em muitos aspectos, mas a terra é teimosa. A terra é muito teimosa. Você planta lá e quando ela quer dar fruto, ela dá, quando ela não quer, não adianta. Ela não dá. As coisas que estão na terra também foram afetadas, porque vieram pragas. Então ele diz que a terra é maldita por tua causa, por causa do pecado do homem. Aí ele diz que para o homem conseguir sustento da terra,
ele vai cansar. Hoje tem tratores e tudo mais, mas não mudou nada. Precisa ter trabalho, precisa ter muito trabalho, mas muita coisa é feita manualmente. E ele vai obter o sustento da terra com muito cansaço. E também vai ser isso em todos os dias da vida do ser humano. Ou seja, não tem uma trégua, não tem uma época. Tem época que é pior do que outra, mas sempre o cultivo da terra vai ser dificultoso. Depende de muitas coisas. E por causa do pecado, tudo entrou em desarmonia, desequilíbrio. Versículo 18, alguém pode ler? Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. Você comerá a erva do campo. Ou seja, você depende do cultivo da terra, da chuva, do sol. Você depende de várias coisas e, para complicar, você tem pragas na terra que vão sufocar a semente. Poderíamos falar também dos passarinhos que vão comer semente. Sempre vai ter problema envolvido com a lavoura. Versículo 19. Com o suor do rosto você obterá alimento, a fim que volte à terra da qual foi formado. Se você foi feito do pó, e ao pó voltará. Então você vai sofrer para ter alimento, você vai suar um bocado. Agora, esse é um quadro da sociedade agrícola. O Joãozinho não trabalha com agricultura, né? Só quando ele quer. Mas ele trabalha com papel, com computador, com números. Outros aqui trabalham também com fios, com produtos, tudo limpinho, suja a mão. Então, às vezes as pessoas falam, né? Pode ser que tenha alguém, pode ser que um agricultor pudesse falar: isso não é trabalho não, ficar sentado aí no escritório, às vezes tem ar-condicionado, não é trabalho. Não é verdade que cada um no seu trabalho sabe a dificuldade que é? Não dá para explicar tudo para alguma pessoa. Você nem vai entender o que eu faço, mas eu canso. Todos se cansam fisicamente, mentalmente, a saúde começa a deteriorar por causa do trabalho. Todos nós sofremos por causa do nosso trabalho. E aí Deus fala também que por causa do pecado vai existir a morte. Você vai voltar ao pó. Foi formado do pó e vai voltar ao pó. A mulher não foi formada do pó, mas Adão é o cabeça federal, ele representa toda a humanidade. Então a mulher também entra nesse pacote chamado morte, né? E ela também volta ao pó. E vamos até o versículo 20. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Aqui ele fez só um parênteses, né? Que a mulher é a mãe de todos os seres humanos. E foi muito importante esse versículo, porque algumas pessoas talvez desavisadamente podem ler e pensarem, isso aqui foi com Adão e Eva. Não, ela é a mãe de todas as mulheres. Ele é o pai, ele é o que originou toda a raça humana. Então nós estamos em Adão. A palavra de Deus, quando vai falar das mulheres, fala também sobre mulheres imitando uma mulher padrão, por exemplo, Sara, a mulher de Abraão. Então, às vezes nós temos uma pessoa que representa todas as outras. Adão representa toda a humanidade. O que aconteceu com Adão acontece com todos nós. Ou seja, estamos debaixo da maldição. Nós que cremos em Cristo Jesus saímos debaixo da maldição em parte.
porque nós estamos debaixo da bênção e da graça de Jesus Cristo. Mas por que eu falei em parte? Alguém sabe dizer? Que em parte ainda a gente está debaixo da maldição? A gente vai para a glória eterna? Hã? Nós para a glória eterna? Nós vamos para a glória eterna. Até que isso aconteça, a gente envelhece, a gente fica doente, a gente tem problemas, a gente tem dificuldades no trabalho e por fim a gente morre. Então nós estamos ainda debaixo, de certa forma, debaixo da maldição. Então que o Senhor nos abençoe com a leitura, explicação desse texto e vamos glorificar ao Senhor porque nós não sofremos toda a consequência do pecado. Eu acredito que o maior peso do pecado, da consequência do pecado, nós já passamos por ela, que é a maldição eterna. Essa não vai nos atingir. As demais coisas vão ser difíceis. Então não fica pensando que se uma chuva de pedra destrói a plantação de um incrédulo, não vai destruir a plantação de um crente. Não existe isso. Se um furacão passa numa cidade, só passa na casa dos incrédulos. Não, passa na casa dos crentes também. Ou seja, nós estamos sofrendo as consequências do pecado de Adão. Nós ficamos doentes. Então a doença não passa só pelos incrédulos, passa pelos crentes também. Nós somos iguaizinhos aos incrédulos debaixo dessa maldição. Mas a grande diferença é porque a separação eterna de Deus nós não sofremos mais. Nós estamos perdoados por toda a eternidade. Graças a Deus por isso, não é? Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, porque nós aprendemos mais uma vez sobre a origem do pecado e as primeiras consequências do pecado que abrangem todas as épocas e todos os seres humanos. Agradecemos a Pai porque a separação do Senhor nós já não temos mais. Nós já nos aproximamos de Ti através de Jesus Cristo. Obrigado por isso e é em nome dele que nós oramos. Amém.